Olá galera, meu nome é Fernando Neri e vocês já sabem que estão no canal Filósofo dos Livros. E hoje trago para vocês mais uma resenha. E dessa vez, ou melhor, como sempre, de um livro bem especial, de uma obra que me marcou. Não estou mentindo, estou falando realmente com convicção, com muita alegria. Ler um livro como esse me dá uma satisfação muito grande. Eu fico super feliz quando eu pego um livro de um autor ou uma autora brasileiros que é bom. Porque eu não entendo o porquê das pessoas não darem valor para os nossos autores. Sendo que nós temos tanta coisa boa, autores iniciantes que escrevem de uma maneira excepcional e a gente olha somente para os livros estrangeiros. Eu gosto de literatura estrangeira, vocês já viram aqui no canal, mas eu percebo que ainda falta em nosso público leitor esse apreço pela nossa literatura. Uma coisa de dar chance para nossas obras, para os nossos autores. E aqui eu tenho em mãos um livro que faz parte da minha coleção pessoal. Tenho orgulho de ser brasileiro. E é o livro Se Não Fosse o Seu Amor, da autora Larissa Pessoa, que é uma publicação da editora Coerência, que para mim também é uma editora muito querida. Eu admiro bastante o trabalho da editora Coerência, o capricho com a capa, as lombadas, a diagramação, etc. Recebi essa obra de parceria, mas eu acho que esse livro, para mim, ele representou muito mais que uma parceria, porque parceria dá a ideia de troca. Ela me deu o livro e eu sou obrigado a resenhar. E aqui eu não senti como uma obrigação. Aliás, eu nunca sinto como uma obrigação. Toda vez que um autor pede para que eu resenhe o seu livro, eu sinto que eu estou ganhando um presente. Então, a minha resenha não é algo obrigatório, mas é uma demonstração de gratidão. E eu estou muito grato à autora Larissa Pessoa por ter confiado em mim e ter dado essa obra de presente. Esse livro, eu creio que veio no momento certo, no momento que eu precisava. Essa obra me ajudou a pensar muito na minha vida, a avaliá-la, a ver a minha relação com Deus. Porque aqui nós temos uma literatura cristã, uma literatura religiosa. E eu sou uma pessoa religiosa. Eu converso com Deus. Eu ia falar minha religião, mas eu acho que não cabe no momento. Mas eu sou cristão. Isso é importante dizer. Mas eu estava precisando realmente ter um contato maior com Deus. E eu creio que não foi simplesmente um presente da autora, mas foi um presente de Deus. E ele se utilizou da Larissa Pessoa para que ela me mandasse esse livro e eu lesse. Um problema que eu noto também é que as pessoas têm também... como eu estou falando também. Vou tentar diminuir isso também. É que as pessoas, elas têm um certo preconceito com a literatura religiosa. Porque elas acham que livros religiosos são muito normativos, secos, são livros impositivos, que são livros que falam do castigo de Deus, e que, apesar de ter a palavra amor, mas na realidade não tem amor nenhum, só tem castigo, violência, uma violência que parte lá do alto para o ser humano, e não é bem assim.
Existem alguns cristãos que enxergam um Deus vingativo, um Deus castigador, um Deus que não é misericordioso. Mas a gente não pode pegar o comportamento dessas pessoas e atribuir para a literatura religiosa. E eu também, eu também, e eu noto e eu percebo que a literatura religiosa, independente da sua fé, ela tem que ser valorizada porque ela faz parte do ser humano. Se você é ateu, não acredita em Deus, você deve ler porque o ser humano tem uma dimensão religiosa. Então você vai compreender as pessoas. Não importa a sua crença, mas a religião está aí influenciando. E mesmo que você não perceba, que você não note, que você não observe, a religião ela está direcionando comportamentos. Então, ao estudar a literatura religiosa, você compreende melhor a humanidade. Então, é fundamental termos acessos a livros religiosos, especialmente romances, não aqueles livros técnicos, porque os romances, embora sejam ficcionais, eles sempre têm por base a vida humana. Não existe uma ficção totalmente ficção. A ficção, ela se baseia em quê? Nas pessoas. Elas têm um pé na realidade. Então, é muito importante lermos livros assim. E esse aqui, fora de série. O que vai falar? Antes de tudo, eu vou adiantar. Depois de concluída a leitura, eu cheguei a uma definição melhor para essa obra. Aqui nós temos um romance de formação. E antes de explicar, caso você não saiba o que é um romance de formação, vamos dar uma pincelada no enredo do livro Se Não Fosse o Seu Amor, da Larissa Pessoa. Então, a história é narrada em primeira pessoa por uma moça chamada Isabel. A Isabel, ela começa falando com Deus no primeiro parágrafo. Depois ela vai falando da vida dela. Ela fala de uma crise que ela está tendo, dúvidas a respeito da sua vocação, qual o caminho a seguir, para depois entrar no assunto principal, que é toda a sua trajetória de vida. E ela começa narrando o seu nascimento, que não ocorre num lugar próprio para uma criança nascer. Não vou dizer o lugar, não seria nenhum spoiler se eu falasse, mas eu prefiro deixar a surpresa, porque é um local que uma criança não deveria nascer. E por que ela nasceu num lugar impróprio? Porque a mãe dela é uma moça de classe média alta, com 15 anos, que tinha problemas de aceitação da família. A família dela não podia nem pensar no nascimento de uma criança. Então, essa mãe, a mãe biológica da Isabel, escondeu a gravidez por 9 meses e foi para esse local. Porém, aí nós vemos o toque de Deus, que colocou uma mulher chamada Josefa para ajudar a mãe biológica. E a menina teve a criança. A Josefa queria chamá-la de Isadora, mas a mãe, que entregou essa criança para Josefa e que deixou ela por alguns dias com a Josefa, depois volta e só pede uma coisa: cuida da minha filha, eu não tenho condições de assumi-la para os meus pais, mas eu gostaria que o nome dela fosse Isabel, e deu uma carta para Josefa. E
fez a Josefa prometer que essa carta só seria lida pela Isabel quando ela tivesse 15 anos de idade. Detalhe importante. Aí a Josefa, uma mulher temente a Deus, passou a cuidar da Isabel, sem contar a verdade. Então Isabel cresceu acreditando que a Josefa era sua mãe verdadeira e que o pai teve um probleminha aí, que eu também não vou contar, sumiu do mapa. A dona Josefa, por ser uma pessoa religiosa, ensinou a Isabel a orar, a falar com Deus. Ela deu a primeira formação religiosa. E a Isabel vai desenvolvendo essa relação com Deus. Mas ainda não de uma forma, diria, muito confiante, uma forma muito amadurecida. Conforme a Isabel vai caminhando na vida, os acontecimentos são muito, eu diria, cheios de altos e baixos. Ela tem momentos bons, mas também tem momentos ruins. E nesse processo, ela tem momentos mais próximos de Deus e momentos mais distantes. Então vamos vendo a Isabel tendo coisas boas, ela se aproximando de Deus, coisas ruins, ela se afastando de Deus, mas em todos esses momentos sempre a presença de Deus. A presença de Deus é uma constante na vida da Isabel, querendo ou não querendo. Deus nunca a abandona. Ela que abandona Deus, mas ele está ali olhando. E esse relacionamento com Deus, o que eu achei bem positivo no livro, não se dá por meio de intervenções sobrenaturais, assim, prodigiosas, como trovões, relâmpagos, línguas de fogo. Manifestações de Deus que nós encontramos na Bíblia e que eu acredito que sejam possíveis de acontecer. Mas eu sei que hoje Deus, ele se manifesta na nossa vida, embora ele possa utilizar esses meios sobrenaturais, de uma forma muito sutil. Deus conversa conosco através dos acontecimentos, através de sua palavra, da Bíblia Sagrada. Ele pode se comunicar, ele se utiliza de pessoas. Aí eu vou falar um pouco da minha vida. Quantas vezes eu orei a Deus e às vezes nem encontrei exatamente uma resposta assim tão adequada na palavra de Deus, mas uma pessoa cristã veio ao meu encontro e me disse algo que era a resposta. Tá aí o sinal de Deus. E a Isabel tem isso. Algumas vezes a resposta vem por meio da palavra, mas em outros momentos essa resposta acontece por meio de pessoas cristãs que estão orando por ela. Numa determinada fase de sua vida, a mãe da Isabel essa mãe adotiva, acaba falhando com ela, porque ela se apaixona por um homem mau caráter e nisso ela abandona Deus e também abandona a filha. A Isabel, nesse momento, ela chega até passar uns dias na rua com uma menina de rua, uma menina jogada. Só que mais uma vez Deus está ali ajudando a Isabel, colocando pessoas boas em seu caminho. Alguém que faz com que ela perceba as suas qualidades. A Isabel, nesse processo, se torna até modelo. E olha, seguiu uma carreira que, às vezes, as meninas deslumbradas passam a consumir drogas. E no caso da Isabel não teve isso. Mas ela teve os seus deslumbres, teve também aí um afastamento com Deus, que eu também não vou dizer... E olha, eu também falando novamente também, que eu também não vou dizer, essa palavra vai me acompanhar, que fez com que ela
se afastasse de Deus. Então, todo o livro tem isso. Ela se aproxima de Deus, se afasta de Deus, e Deus está ali, e as pessoas cristãs estão rodeando a Isabel, até que ela fecha o assunto, ela amadurece. E aqui eu paro de falar, de dar mais detalhes. Inclusive eu não vou nem explicar o que aconteceu com aquela carta, porque eu acho interessantíssimo ler a obra e saber o significado daquela carta. Até porque tem uma ligação com o sonho da Isabel, que eu também não mencionei, que está aqui presente. A Isabel tem um sonho, que é constante, o mesmo sonho. E a carta é a resposta para esse sonho. Vocês terão que ler. E por que eu denominei essa obra aqui como um romance de formação? Viva os sogros! Então, por que eu denominei esse livro como um romance de formação? Porque romance de formação é um livro no qual narra a história da protagonista numa fase bem jovem, e ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai amadurecendo. O desenvolvimento não é somente físico, mas é um desenvolvimento psicológico, é um desenvolvimento moral, desenvolvimento ético. E nessa trama nós temos a Isabel, que começa bem criança, contando a sua história, que conta a sua história desde criança e vai amadurecendo. Ela tem um desenvolvimento no sentido moral, no sentido ético, e principalmente um desenvolvimento no sentido religioso. Ela vai amadurecendo esse contato com Deus. Olha os sogros de novo, por favor. Espero que eles parem. Mas ela vai desenvolvendo esse contato com Deus de uma maneira muito legal, muito gostosa, muito admirável. E eu nisso, em todo esse processo, fui refletindo também as minhas relações com Deus. Como que eu trato, como eu oro. Eu fui... Praticamente esse livro foi um retiro espiritual para mim. E tem muitas coisas aqui que eu preciso ainda refletir. E uma das lições importantes, eu estava sempre questionando por que Deus, diante das minhas dificuldades, Deus não coloca milagres em minha vida. Sabe, às vezes eu sentia que Deus está presente. Eu nunca deixei de sentir realmente a presença dele. Mas muitas vezes eu tive aquela impressão de que ele... Por que será esses fogos essa hora? Será que está tendo jogo? Não sei. Mas eu tive a impressão de que ele... Talvez seja o fogos um sinal de Deus. Alegria! É isso. Sinal de Deus também. Vamos levar por esse lado. Deus está feliz porque se comunicou comigo. E está se comunicando com vocês. Então esses fogos são o júbilo, essa alegria. Então, como eu questionava esses milagres, por que Deus diante, ele só fica me observando e não realiza um milagre concreto na minha vida? E uma das lições do livro é, se Deus não faz um milagre na sua vida, é porque Ele quer que você seja um milagre na vida das pessoas, que você seja um milagre de salvação para elas. Aí eu compreendi a minha missão. Eu não tenho que ficar esperando que Deus realize coisas na minha vida. Mas Ele me deu força, Ele me deu coragem, Ele me deu energia para eu ser esse milagre para as pessoas. E isso é maravilhoso. Eu sou um milagre de Deus que pode ser um milagre para os meus amigos, também para estranhos. Por que não? Mas o importante é que eu fale do seu amor. E essa é uma missão da qual eu não posso me afastar. Como eu estava dizendo,
A minha câmera, ela sempre tem um probleminha. Quando ela chega perto dos 21 minutos, ela desliga e eu tenho que ligar. Então, como eu estava dizendo, a minha missão é ser um milagre na vida das pessoas. Gente, é tanta coisa pra gente falar que eu nunca consigo fazer um vídeo de menos de 21 minutos, especialmente quando ele é maravilhoso assim. E não é somente eu que posso ser um milagre. Se na tua vida não está acontecendo milagres, pense nisso. Talvez seja você o milagre na vida dos outros. Talvez seja você que tem essa missão de ajudar o outro. E essa obra, ela é... Como eu disse, ela veio no momento certo, porque nessa fase da minha vida, eu já falei aqui e repito, eu estou fazendo 2 faculdades. Uma é de língua portuguesa, letras e espanhol, porque eu acho que a literatura pode ajudar as pessoas a desenvolverem, a se tornarem pessoas melhores. E a outra é teologia, que é o estudo sobre Deus. E esse livro tem uma base teológica incrível no que se refere a esse contato, a esse elo, a essa comunicação com Deus. Eu poderia estar destrinchando até alguns termos mais técnicos, mas eu creio que ficaria um pouco pesado para um vídeo assim mais caseiro, um vídeo assim, um bate-papo de amigos. Então eu não vou utilizar desses termos, mas fica a mensagem mais importante. Procure Deus, não se afaste dele. Que é isso que é a proposta desse livro, e com certeza não é a proposta simplesmente do livro, é a proposta de Deus para a nossa salvação. E eu creio, eu tenho fé que Deus se utilizou da autora para que ela se comunicasse com Deus e transmitisse a sua mensagem para outros. E você que está me ouvindo pode ter certeza que esse livro é para você. Crendo ou não crendo, ele é para você. Experimente, tente ter acesso a essa leitura, tente lê-la. Você vai apreciar muito. Essa é a verdade. Recomendadíssimo. Livro que para mim merece 5 estrelas. Não sei ainda se a autora colocou a obra no Scoob, mas se ela não colocou, vou solicitar que coloque. Já vou classificar esse livro com 5 estrelas. Ela está de parabéns. Ela conseguiu realmente realizar essa missão divina. Fabuloso. Já falei demais. E essa é a mensagem, esse é o recado. É muito mais do que uma resenha. É uma mensagem divina para transformar a sua vida. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!